Capítulo 6. Poder de destruição. Jeová é pessoa varonil de guerra. Parágrafos 1 a 3. Pergunta A. Que ameaça dos egípcios enfrentaram os israelitas? Pergunta B. Como Jeová lutou pelo seu povo? Os israelitas estavam encurralados, espremidos entre rochedos íngremes de um lado e um mar intransponível de outro. O exército egípcio, uma cruel máquina de matança, os perseguia a todo vapor, decidido a aniquilá-los. A nota diz: segundo o historiador judeu Joséfo, os hebreus foram perseguidos por 600 carros de guerra, 50.000 cavaleiros e 200.000 homens de infantaria bem armados. Antiguidades Judaicas, volume 1, página 244. Fim da nota. Apesar disso, Moisés exortou o povo de Deus a não perder a esperança. O próprio Jeová lutará por vós, garantiu-lhes. Êxodo 14:14. Mesmo assim, Moisés pelo visto invocou a Jeová, que lhe respondeu: Por que persistes em clamar a mim? Ergue teu bastão e estende tua mão sobre o mar e parte-o. Êxodo 14, 15 e 16. Imagine o desenrolar dos eventos. Jeová imediatamente deu ordens ao seu anjo e, assim, a coluna de nuvem passou para a retaguarda de Israel, talvez se estendendo como uma parede e bloqueando a linha de ataque egípcia. Moisés estendeu a mão. Impelido por um vento forte, o mar se abriu. As águas de alguma maneira ficaram estáticas e se ergueram como muralhas, abrindo uma passagem suficientemente larga para a nação inteira. Diante dessa prova de poder, Faraó deveria ter ordenado o recuo de suas tropas. Mas ele era orgulhoso demais para isso e mandou atacar. Os egípcios lançaram-se ao leito do mar atrás dos israelitas, mas a caçada logo virou um caos, porque as rodas dos carros de guerra começaram a se desprender. Quando os israelitas estavam seguros na outra margem, Jeová ordenou a Moisés: Estende tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros de guerra e seus cavalarianos. As muralhas de água desabaram, afogando Faraó e suas forças. Êxodo 14, 24 a 28. Parágrafo 4. Pergunta A. O que Jeová mostrou ser no Mar Vermelho? Pergunta B. Como alguns talvez reajam ao saber que Jeová é descrito dessa maneira? A salvação do povo de Israel no Mar Vermelho foi um evento momentoso na história dos tratos de Deus com a humanidade. Naquela ocasião, Jeová mostrou ser pessoa varonil de guerra. Êxodo 15:3. Mas como reage ao saber que Jeová às vezes é descrito dessa maneira? Na verdade, as guerras têm causado muitas dores e sofrimento para a humanidade. Acha então que o poder de destruição de Deus parece mais um obstáculo do que um incentivo para se achegar a Ele? Guerras divinas versus conflitos humanos. Parágrafos 5 e 6. Pergunta A. Por que Deus é chamado apropriadamente de Jeová dos Exércitos? Pergunta B. Em que diferem as guerras divinas das guerras humanas? Quase 300 vezes nas escrituras hebraicas e 2 vezes nas escrituras gregas cristãs, Deus é chamado de Jeová dos Exércitos. Como governante soberano, Jeová comanda um vasto exército de forças angélicas. O potencial de destruição desse exército é assombroso. A ideia de destruir seres humanos não é agradável. Mas cabe lembrar que as guerras divinas são diferentes dos mesquinhos conflitos humanos. Líderes militares e políticos talvez tentem atribuir motivos nobres à sua agressão. Mas as guerras humanas são sempre marcadas pela ganância e pelo egoísmo. Em contraste com isso, Jeová não seguia pela emoção cega. Deuteronômio 32:4 diz: A rocha, perfeita é a sua atuação, pois todos os seus caminhos são justiça. Deus de fidelidade e sem injustiça. Justo e reto é Ele. A palavra de Deus condena a fúria, a crueldade e a violência desenfreadas. Portanto, Jeová jamais age sem motivos.
seu poder de destruição é usado com moderação e como último recurso. É como ele declarou por meio de seu profeta Ezequiel: acaso me agrado de algum modo na morte do iníquo, é a pronunciação do soberano Senhor Jeová, e não em que ele recue dos seus caminhos e realmente continue a viver? Ezequiel 18:23. Parágrafos 7 e 8. Pergunta A. O que Jó concluiu erroneamente a respeito de seus sofrimentos? Pergunta B. Como Eliú corrigiu o raciocínio de Jó nesse respeito? Pergunta C. Que lição podemos aprender daquilo que Jó passou? Por que, então, Jeová usa o poder de destruição? Antes de responder, convém lembrar-nos de Jó, um homem justo. Satanás duvidava de que Jó, na realidade de que qualquer ser humano, se manteria íntegro sob provação. Jeová aceitou o desafio, permitindo que Satanás testasse a integridade de Jó. Em resultado disso, Jó sofreu doenças, perda dos bens e dos filhos. Sem saber das questões envolvidas, Jó concluiu erroneamente que seu sofrimento era uma punição injusta da parte de Deus. Ele perguntou a Deus por que fizera dele um alvo, um inimigo. Um homem jovem chamado Eliú expôs a falha do raciocínio de Jó, dizendo: Disseste, minha justiça é maior do que a de Deus. Jó 35:2. Sim, é insensato pensar que sabemos mais do que Deus, ou supor que ele tem agido com injustiça. Longe está do verdadeiro Deus agir ele iniquamente, e do Todo-Poderoso agir injustamente, disse Eliú. Mais adiante, acrescentou: Quanto ao Todo-Poderoso, não o descobrimos. Ele é sublime em poder, e não depreciará a retidão e a abundância da justiça. Jó 34:10 e 37:23. Podemos ter certeza de que Deus, quando luta, tem bons motivos para fazê-lo. Com isso em mente, analisemos algumas das razões de o Deus de paz às vezes vestir o manto de guerreiro. Por que o Deus de paz é impelido a lutar? Parágrafo 9. Pergunta: por que o Deus de paz às vezes precisa lutar? Depois de louvar a Deus como pessoa varonil de guerra, Moisés declarou: Quem entre os deuses é semelhante a ti, ó Jeová? Quem é semelhante a ti, mostrando-se poderoso em santidade? Êxodo 15:11. O profeta Abacuque também escreveu: És de olhos puros demais para ver o que é mal, e não podes olhar para a desgraça. Abacuque 1:13. Embora Jeová seja um Deus de amor, ele é também um Deus de santidade, de retidão e de justiça. Às vezes, tais qualidades o impelem a usar o seu poder de destruição. Portanto, Deus não macula a sua santidade quando luta. Na verdade, ele luta porque é santo. Parágrafo 10. Pergunta A. Quando e como surgiu a necessidade de Deus travar guerra? Pergunta B. De que única maneira poderia ser resolvida a inimizade predita em Gênesis 3:15 e com que benefícios para os humanos justos? Considere a situação que surgiu depois que o primeiro casal humano, Adão e Eva, se rebelou contra Deus. Se tivesse tolerado a iniquidade deles, Jeová teria minado sua posição como soberano universal. Como Deus justo, foi obrigado a condená-los à morte. Na primeira profecia bíblica, ele predisse inimizade entre seus servos e os seguidores da serpente, Satanás. Essa inimizade só poderia ser definitivamente resolvida pelo esmagamento de Satanás. Mas executar esse julgamento resultaria em grandes bênçãos para os humanos justos, livrando a terra da influência de Satanás e abrindo caminho para um paraíso global. Até chegar esse dia, os partidários de Satanás constituiriam uma ameaça constante ao bem-estar físico e espiritual do povo de Deus. Vez por outra, Jeová teria de intervir. Deus age para eliminar a perversidade. Parágrafo 11. Pergunta: por que Deus se viu na obrigação de provocar um dilúvio global? O dilúvio dos dias de Noé é um exemplo dessa intervenção. Gênesis 6, 11 e 12 diz: A terra veio a estar arruinada à vista do verdadeiro Deus,
e a terra ficou cheia de violência. Deus viu, pois, a terra, e eis que estava arruinada, porque toda a carne havia arruinado seu caminho na terra. Será que Deus permitiria que os perversos apagassem o último vestígio de boa moral na terra? Não. Jeová viu-se obrigado a provocar um dilúvio global para livrar a terra das pessoas fortemente propensas à violência e à imoralidade. Parágrafo 12. Pergunta A. O que Jeová predissera a respeito do descendente de Abraão? Pergunta B. Por que os amorreus tinham de ser exterminados? A situação era similar no caso da condenação divina dos cananeus. Jeová havia revelado que Abraão teria um descendente, por meio do qual todas as famílias da terra abençoariam a si mesmas. Em harmonia com esse propósito, Deus decretou que a descendência de Abraão receberia a terra de Canaã, que era habitada por um povo chamado de amorreus. Que justificativa Deus teria para expulsar essas pessoas de sua terra? Jeová predisse que a expulsão só ocorreria depois de uns 400 anos, só depois de se completar o erro dos amorreus. Gênesis 15, 13 e 16. A nota diz: evidentemente, o termo amorreus aqui inclui todos os povos de Canaã. Fim da nota. Nesse período, aquele povo se afundou cada vez mais na corrupção moral. Canaã tornou-se uma terra de idolatria, derramamento de sangue e práticas sexuais degradantes. Os habitantes do país até mesmo matavam crianças em fogos sacrificiais. Poderia um Deus santo expor seu povo a tais perversidades? Não. Ele declarou: a terra é impura, e eu trarei sobre ela a punição pelo seu erro, e a terra vomitará os seus habitantes. Levítico 18, 21 a 25. Mas Jeová não executou as pessoas indiscriminadamente. Cananeus de índole justa, como Raabe e os gibeonitas, foram poupados. Deus luta em favor de seu nome. Parágrafos 13 e 14. Pergunta A. Por que Jeová se viu na obrigação de santificar o seu nome? Pergunta B. Como Jeová limpou seu nome? Visto que Jeová é santo, seu nome também é santo. Jesus ensinou seus discípulos a orar: santificado seja o teu nome. Mateus 6, 9. A rebelião no Éden profanou o nome de Deus, lançando dúvidas sobre sua reputação e maneira de governar. Jeová jamais poderia tolerar essa calúnia e rebelião. Ele viu-se na obrigação de limpar seu nome de toda a desonra. Considere, mais uma vez, o caso dos israelitas. Enquanto eram escravos no Egito, a promessa de Deus a Abraão, de que por meio de seu descendente todas as famílias da terra abençoariam a si mesmas, parecia sem sentido. Mas, ao libertá-los e fazer deles uma nação, Jeová limpou seu nome. Assim, o profeta Daniel lembrou em oração: ó Jeová, nosso Deus, fizeste teu povo sair da terra do Egito por mão forte e passaste a fazer um nome para ti mesmo. Daniel 9:15. Parágrafo 15. Pergunta: por que Jeová libertou os judeus do cativeiro em Babilônia? Curiosamente, Daniel fez essa oração numa época em que os judeus precisavam que Jeová agisse de novo pela causa de seu nome. Os judeus desobedientes estavam no cativeiro, dessa vez em Babilônia. A capital deles, Jerusalém, estava em ruínas. Daniel sabia que a volta dos judeus para sua terra natal magnificaria o nome de Jeová. De modo que orou: ó Jeová, perdoa deveras. Ó Jeová, presta deveras atenção e age. Não tardes, por tua própria causa, ó meu Deus, pois o teu próprio nome foi invocado sobre a tua cidade e sobre o teu povo. Daniel 9, 18 e 19. Deus luta pelo seu povo. Parágrafo 16. Explique por que o interesse de Jeová em defender o seu nome não significa que ele seja frio e egocêntrico. Será que o interesse de Jeová em defender o seu nome indica que ele é frio e egocêntrico? Não, porque agindo de acordo com a sua santidade e seu amor à justiça, Deus protege o seu povo.
Analise Gênesis, capítulo 14. Lemos ali que 4 reis invasores raptaram o sobrinho de Abraão, Ló, junto com a família deste. Com a ajuda de Deus, Abraão impôs uma derrota colossal às forças imensamente superiores. O relato dessa vitória provavelmente foi o primeiro registro no livro das guerras de Jeová, evidentemente um livro que documentava também alguns embates militares não registrados na Bíblia. Números 21:14. Muitas outras vitórias se seguiriam. Parágrafo 17. Pergunta: que indicação há de que Jeová lutou pelos israelitas depois de terem entrado na terra de Canaã? Dê exemplos. Pouco antes de os israelitas entrarem na terra de Canaã, Moisés garantiu-lhes: Jeová, vosso Deus, é quem vai na vossa frente. Ele lutará por vós, segundo tudo que fez convosco no Egito. Deuteronômio 1:30. Começando com o sucessor de Moisés, Josué, e continuando por todo o período dos juízes e dos reinados de reis fiéis de Judá, Jeová realmente lutou pelo seu povo, dando-lhe muitas vitórias espetaculares sobre seus inimigos. Parágrafo 18. Pergunta A. Por que podemos ser gratos de que Jeová não mudou? Pergunta B. O que acontecerá quando a inimizade mencionada em Gênesis 3:15 chegar ao clímax? Jeová não mudou. Tampouco mudou o seu propósito de fazer deste planeta um pacífico paraíso. Deus ainda odeia a perversidade. Ao mesmo tempo, Ele ama ternamente o seu povo e agirá em breve em favor dele. De fato, a inimizade mencionada em Gênesis 3:15 deve chegar a um ponto dramático e violento no futuro próximo. Para santificar seu nome e proteger seu povo, Jeová de novo se tornará uma pessoa varonil de guerra. Parágrafo 19. Parte A. Ilustre por que o uso do poder de destruição de Deus pode nos achegar a Ele. Parte B. Que efeito deve ter sobre nós a disposição de Deus de lutar? Veja uma ilustração. Suponha que uma mãe e seus filhos estivessem sendo atacados por um animal feroz e que o pai entrasse na luta e matasse o violento animal. Acha que esse ato afastaria dele a esposa e os filhos? Ao contrário, seria de se esperar que eles se comovessem com o amor abnegado do pai. De modo similar, não devemos nos afastar de Deus por Ele usar seu poder de destruição. Sua disposição de lutar para nos proteger deve aumentar nosso amor a Ele. E deve aprofundar nosso respeito pelo seu poder ilimitado. Assim, podemos prestar a Deus serviço sagrado, com temor piedoso e espanto reverente. Hebreus 12:28. Achegue-se à pessoa varonil de guerra. Parágrafo 20. Pergunta: ao ler relatos bíblicos de guerras divinas que talvez não entendamos plenamente, como devemos reagir? Por quê? Naturalmente, a Bíblia não explica em cada caso todos os detalhes das decisões de Jeová a respeito de guerras divinas. Mas de uma coisa podemos estar certos: Jeová jamais usa o poder de destruição de modo injusto, leviano ou cruel. Muitas vezes, considerar o contexto de um relato bíblico ou certas informações de fundo nos ajuda a colocar as coisas na perspectiva correta. Mesmo se não tivermos todos os detalhes, simplesmente aprender mais sobre Jeová e meditar nas suas preciosas qualidades pode nos ajudar a dirimir qualquer dúvida que surja. Se fizermos isso, veremos que temos amplos motivos para confiar em nosso Deus, Jeová. Parágrafo 21. Pergunta: embora às vezes seja pessoa varonil de guerra, o que Jeová é no coração? Embora Jeová seja uma pessoa varonil de guerra quando a situação exige, isso não significa que ele tem um coração de guerreiro. Na visão que Ezequiel teve do carro celestial, Jeová é retratado como estando pronto para lutar contra seus inimigos. No entanto, Ezequiel viu Deus rodeado de um arco-íris, um símbolo da paz. Obviamente, Jeová é sereno e pacífico. Deus é amor, escreveu o apóstolo João. 1 João 4:8. Todas as qualidades de Jeová existem em perfeito equilíbrio. Portanto, como é grande o nosso privilégio,
de podermos nos achegar a um Deus de tamanho poder, porém amoroso. Perguntas para meditação. 2 Reis 6, 8-17. Como o papel de Deus como Jeová dos exércitos pode nos encorajar em tempos de aflição? Ezequiel 33, 10-20. Antes de usar seu poder de destruição, que oportunidade Jeová estende misericordiosamente aos que violam suas leis? 2 Tessalonicenses 1, 6-10. Que alívio a vindoura destruição dos perversos trará para os servos fiéis de Deus? 2 Pedro 2, 4-13. O que leva Jeová a exercer seu poder de destruição, e isso dá que lição para toda a humanidade?